Meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula especial. Eu fico feliz de poder rever você, estar conectado com você para esse momento muito especial de aprendizado, tá? Eu quero convidar você a relembrar comigo a importância do seu material, tá? Pegue seu livro, pegue também a sua Bíblia. Não esqueça do seu guia do ano bíblico para acompanhar a aula de hoje. Nós estamos agora iniciando um novo capítulo, é o capítulo 5, iniciando a segunda unidade letiva. E eu fico muito feliz por poder ter esse privilégio de estar com você. Esse momento inicial eu quero convidar você a refletir comigo um texto maravilhoso que também será um texto útil para a nossa aula, que é o Salmo 119, versículo 5, um texto muito conhecido da Bíblia, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista Davi, ele comparou a palavra de Deus como uma lâmpada e uma luz para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir no caminho de Deus. E agora eu convido você a, se possível, fechar os olhos comigo, porque nós iremos agora para um momento privilegiado de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento de aulas com os meus alunos. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe também a nossa aula, nos cerque com os seus cuidados, abençoe a nossa família, nos proteja e nos ajude também a adquirir um aprendizado especial com a aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu inicio esse novo tema com você, que tem como título O Mapa do Caminho. O Mapa do Caminho. Você sabia que o mapa mais antigo que se tem conhecimento até aqui é um mapa que foi elaborado pelos babilônios? Esse mapa tem em torno de 4.500 anos de existência. Ele foi elaborado, ele foi feito por volta do ano 2500 a.C., pelos babilônios. E ele foi elaborado, foi feito em um tablete grande de argila e mostrava um vale grande que possivelmente seria o rio Eufrates. O rio Eufrates, que hoje compõe ali, está dentro do território, na verdade, da Síria e do Iraque, mais ou menos por ali, nesta região. E no passado, uma outra curiosidade é que os mapas eles foram muito úteis, muito importantes, aliás, de suma importância para os navegadores, para os exploradores, para que eles pudessem ser norteados a chegar nos locais que eles desejavam. Na verdade, sem a existência dos mapas, seria praticamente impossível eles conseguirem êxito em suas navegações. Hoje nós temos um sistema um pouquinho diferente dos mapas que existiam no passado. Porém, os mapas continuam sendo também muito importantes para nos conduzir, para nos direcionar. A tecnologia mudou. Hoje, em um clique, você tem vários mapas aí na palma da sua mão. Você consegue chegar a vários lugares. Você tem vários suportes nesse sentido para conseguir chegar no lugar desejado, não é verdade? Mas você percebe que mesmo com toda essa tecnologia, muitas vezes o GPS dá uma pegadinha, né? Ele faz uma pegadinha conosco. Mas eu quero falar para você não apenas de mapas desta natureza, mas eu quero falar para você sobre um outro mapa, um mapa mais importante que já existiu e que existe. Um mapa que nos orienta, que nos guia na nossa caminhada espiritual, no contexto e no processo de nos levar até Deus, de nos levar até Jesus, de nos levar à salvação. Eu estou falando justamente da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus.
um mapa que Deus deixou para nos nortear, para nos ajudar a chegar no caminho certo, que é o caminho do nosso Deus. Esse mapa, ele não falha, não fica fora de área, ele não tem risco e é um mapa muito seguro que o nosso próprio Deus deixou para nos conduzir. Deus poderia ter trabalhado de uma forma diferente ao deixar a palavra dele para nós. Ele poderia ter usado os anjos, ele mesmo poderia ter escrito toda a Bíblia, ele poderia ter usado muitos mecanismos diferentes para fazer com que a palavra de Deus chegasse, a palavra dele chegasse até nós. Porém, ele preferiu um método, uma maneira, uma forma mais simples, que foi separar, chamar alguns homens, mulheres, algumas pessoas e conceder a essas pessoas a inspiração do céu para que elas pudessem então escrever, colocar todas as ideias ali, para que então a palavra dele chegasse até nós hoje. Algumas pessoas fazem o seguinte questionamento: por que eu tenho que seguir a Bíblia? Por que eu tenho que crer na Bíblia? Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Como é que a Bíblia é a palavra de Deus, se ela foi escrita por homens? Essa é uma pergunta interessante até. E muitas pessoas se fazem ou nos fazem esta pergunta. E sempre para uma boa pergunta, a Bíblia também tem uma boa resposta. E nós temos na Bíblia a resposta aí para essa pergunta. Olha só, eu quero primeiramente preparar você para depois nós irmos para a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita para alcançar seres humanos. E como nós vimos nos nossos estudos em períodos passados, o ser humano ele foi afetado pelo pecado, ele se tornou um pecador. Os anjos, eles do céu, os anjos de Deus, eles não pecaram. Eles não conheceram a magnidade do pecado. Eles não conheceram a profundeza do pecado. O ser humano conheceu e conhece porque ele foi afetado pelo pecado. Então, para que a palavra de Deus pudesse ser compreendida por esses seres humanos que se tornaram pecadores, era necessário que pessoas que tivessem um sentimento semelhante, que também tivessem passado por essas dificuldades, que conhecessem as emoções humanas, os dilemas humanos, pudessem transmitir esta palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus transmitida na linguagem humana para que o ser humano pudesse compreender. E no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, nós temos então um texto mencionado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, quando esteve aqui, ele reconheceu a Bíblia como a palavra de Deus. Não existia ainda um Novo Testamento, existia o Antigo Testamento, e esta era a Bíblia que Jesus usava. E Jesus, então, ele concedeu à Bíblia autoridade. Ele conferiu a ela, e ele respeitou, e ele seguiu. Eu quero dar mais alguns exemplos para você. Por exemplo, no livro de Mateus, quando você vê a citação em que Jesus menciona a questão do dilúvio. Ele diz assim, assim aconteceu nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia então que o dilúvio veio. Jesus então está mencionando o texto de Gênesis. Ele falou também, dando respostas a alguns líderes religiosos, ele diz assim, falando sobre a questão do casamento, do divórcio, etc. Ele diz assim, mas Deus os criou no princípio, marido e mulher. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele também agora menciona um texto referente ao livro de Gênesis. E várias outras vezes Jesus também ele se referiu à Bíblia. Quando ele citou, por exemplo, no livro de Lucas, ele citou ali Elias, citou Eliseu.
Então ele estava se reportando aos textos da Bíblia. Ele também menciona no livro de Lucas, por exemplo, lendo e se referindo também a textos no livro de Isaías. Então, quando nós paramos para observar como Jesus lidava, de que forma ele via as Escrituras, nós vamos perceber que ele reconhecia a autoridade bíblica, a autoridade da palavra de Deus, porque ele mesmo foi aquele que inspirou os homens, os profetas no passado, para que pudessem trazer a palavra de Deus àquele povo, àquela sociedade na época, e para que ela também chegasse até nós hoje. Eu acho isso espetacular, maravilhoso. A Bíblia é um dos livros mais antigos, um dos livros mais amados, mas ao mesmo tempo também um dos livros mais odiados. Mas é um livro singular, um livro diferente, porque fala, toca fundo ao coração. Esse livro faz o que nenhum outro livro pode fazer na vida de um ser humano. Então vale a pena tirar tempo, tirar momentos especiais para se debruçar, para analisar, para estudar a palavra de Deus e parar para ouvir os conselhos desse Deus maravilhoso para as nossas vidas. Ok? Então, na nossa aula de hoje, eu quero que você preste atenção em alguns detalhes para os nossos aprendizados práticos de hoje. Primeiro, a Bíblia foi deixada para nós e ela serve como uma luz, uma lâmpada, para nos conduzir, para nos iluminar, para que estejamos seguindo certinho no caminho do nosso Deus, no caminho que leva para o céu. Segundo ponto importante, Jesus apresentou a Bíblia como a verdade, apresentou as Escrituras como a palavra de Deus. Ele reconheceu a autoridade bíblica e sobre a palavra de Deus ele falou, ele pregou, ele ensinou. Terceiro aprendizado, se o próprio Jesus, quando esteve aqui como um ser humano, ele reconheceu essa autoridade da Bíblia, ele procurou obedecer também a palavra de Deus, eu e você também precisamos. Se Jesus, que não cometeu nenhum pecado, ele se detinha sob a autoridade bíblica, procurava seguir aquilo que ele deixou, aquilo que ele inspirou os profetas para seguirem e para escreverem, eu e você, que somos pessoas limitadas, com falhas, com erros, com defeitos, precisamos também procurar aprender, nos aprofundar, nos aprimorar nos ensinos da palavra de Deus e permitir também que o nosso caráter seja moldado a partir do estudo e da influência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada em nossas vidas. A nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Porém, na próxima aula nós iremos dar continuidade a esse assunto fantástico, a esse assunto maravilhoso, e eu terei muitas curiosidades para apresentar a vocês no decorrer do nosso estudo sobre este assunto, no capítulo 5, o mapa do caminho. Deixe a palavra de Deus ser o seu mapa, ser o seu guia, e com certeza você será uma pessoa mais feliz. Deixo um grande abraço para você e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.